Uma das sensações da internet nos últimos meses é um novo chatbot que apresenta resultados impressionantes em termos de capacidade de responder perguntas complexas. A Microsoft, andando na frente da concorrência, já investe nesse chatbot chamado de ChatGPT há muito tempo e agora incorporou o ChatGPT ao buscador Bing. Isso, inclusive, gerou um impacto no preço das ações. As ações da Microsoft subiram e as ações do Google caíram, já que isso representa uma ameaça ao principal negócio do Google, que é o buscador. Então, nós estamos evoluindo para um sistema como o Google, onde você coloca aí uma expressão ou uma frase e ele dá uma série de resultados, para um sistema aparentemente mais inteligente que responde questões complexas com uma resposta única. E eu resolvi testar essa inteligência para identificar qualquer tipo de viés ideológico. E não precisou muito tempo já para identificar esse viés. E eu vou apresentar para vocês um diálogo que eu tive então com essa inteligência artificial do Bing sobre comunismo. Vamos lá? Bom, tem aí um post que eu fiz no Twitter sobre essa conversa. Antes que me perguntem, né, como é que você pode fazer textos mais longos no Twitter, tem uma versão paga do Twitter chamada Twitter Blue, que custa aqui nos Estados Unidos $8 por mês, onde ele te dá a verificação de identidade, o que é muito bom, né? Eu já tinha pedido essa verificação, o Twitter nunca deu, mesmo eu tendo quase 1 milhão de seguidores. E agora o Elon Musk promoveu essa mudança de oferecer, através de um serviço pago, uma série de vantagens, como ser verificado, número 1, e ter outras funções, como a possibilidade de postar vídeos mais longos e vídeos de alta qualidade, ou ainda, agora, né, foi lançado há pouco tempo, a possibilidade de fazer textos mais longos, o que eu acho excelente, né? Porque um dos problemas do Twitter é você ter que resumir um assunto, ou então fazer threads que eventualmente se perdem, que dificultam a leitura. Então, isso permite aí um diálogo, uma discussão, um debate mais profundo. E eu acho que é muito favorável para o desenvolvimento de assuntos e mesmo para a dinâmica das discussões que vão ser mais profundas. Mas vamos lá, né? Eu então perguntei para o Bing o que é comunismo. Ele respondeu o seguinte: olá, este é o Bing. O comunismo é uma ideologia e um movimento que busca estabelecer uma sociedade sem classes, sem dinheiro e sem Estado, baseada na propriedade comum dos meios de produção e na igualdade entre todos. É uma forma específica de socialismo que teve vários usos e interpretações ao longo da história. Você quer saber mais sobre a origem, os símbolos ou os exemplos do comunismo? Então veja que o sistema ele busca essas informações no seu gigantesco banco de dados, que é toda a internet, e vai encontrar uma resposta, dependendo, né, da forma que esse sistema é programado, mais adequada a essa pergunta. E vejam que foi escolhido aí uma maneira, né, de enxergar o comunismo mais romântica, mais interessante para os defensores do comunismo. O comunismo não é, a priori, como eu acredito que seja, uma ideologia totalitária, assassina, uma ideologia que acaba com as liberdades humanas. Não, é o contrário, é uma ideologia que busca a igualdade das pessoas, o fim das classes, né? Basicamente o paraíso na Terra. E é justamente sob essa desculpa que se estabeleceu todo tipo de sistema totalitário que, além de matar milhões de pessoas, promoveu o fim das liberdades individuais. Mas vamos dar sequência aqui ao que o Bing respondeu. Eu perguntei então, né? O comunismo é uma ideologia totalitária? Essa é uma questão complexa e controversa, coloca o Bing. O comunismo, como ideologia, não é necessariamente totalitário, pois defende a liberdade e a igualdade dos indivíduos. No entanto, alguns regimes que se dizem comunistas adotaram práticas autoritárias e violentas que caracterizam o totalitarismo.
O totalitarismo é um regime político que se baseia no controle absoluto da sociedade e do indivíduo por meio de uma ideologia de um partido único e de uma polícia secreta. Exemplos de regimes totalitários são o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo soviético. Vejam que ele coloca o stalinismo soviético como algo um pouco diferente, né, distante do comunismo. Você quer saber mais sobre a diferença entre comunismo e totalitarismo? Vejam, aqui já há uma fake news, né? Não é complexo nem controverso. Todo regime que se estabeleceu como comunista na história humana produziu totalitarismo, produziu assassinatos em massa, produziu perseguições políticas, produziu, enfim, o inferno na Terra. Isso não é controverso, isso é um fato. Não há um exemplo de uma ideologia comunista ou de um regime, né, baseado na ideologia comunista apresentando aí uma situação de garantia de liberdades individuais, por exemplo. Não há um único exemplo contrário. Ou seja, nós temos aí um fato. É um regime totalitário. Se ele se apresenta através, né, de preceitos positivos, como um objetivo de, depois da ditadura, você ter esse paraíso, é uma outra questão. Até porque na União Soviética o regime durou quase 100 anos e não produziu em nenhum momento essa situação, né, ideal de sociedade sem classes, uma sociedade pacífica e sem nenhum tipo de, entre aspas, exploração. Aí eu pedi para ele confirmar, né, as diferenças entre comunismo e totalitarismo. Então, algumas diferenças. O comunismo é uma ideologia que busca uma sociedade sem classe e sem Estado, enquanto o totalitarismo é um sistema que busca o controle absoluto do Estado sobre a sociedade. Novamente, né, uma coisa é o que você diz que você busca e outra coisa é o que efetivamente acontece. O comunismo não implica controle total, mas sim propriedade comum e igual de tudo, enquanto o totalitarismo implica controle total e propriedade absoluta do Estado. Mesmo problema da questão anterior, né? Uma coisa é o objetivo, outra coisa é o que efetivamente se apresenta. E o próprio objetivo, ele é totalitário em si. Como é que você vai ter aí a sociedade livre se você não pode nem mesmo ter uma propriedade? E no final das contas, essa propriedade não é de Estado. O Estado sempre vai ser controlado por algumas pessoas que vão formar a elite, né, que vai oprimir o resto da sociedade. Sempre aconteceu isso. O comunismo tem um governo de esquerda que defende a igualdade e a solidariedade, enquanto o totalitarismo tem um governo de direita que defende a hierarquia e a exclusão. Ou seja, esquerda bom, direita ruim. Esquerda igualdade e solidariedade, direita hierarquia e exclusão. Ou seja, a direita aqui já está sendo apresentada pelo Bing como algo nocivo e a esquerda como algo positivo, como algo que busca aí o melhor para a sociedade. Você entendeu as diferenças? Pergunta o Bing. Você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre o assunto? E aí eu respondi com uma outra pergunta. Quantas pessoas morreram assassinadas por regimes comunistas? Essa é uma pergunta difícil de responder com precisão, pois há diferentes fontes e métodos para estimar o número de pessoas mortas por regimes que se dizem comunistas. Segundo um site criado por estudiosos do tema, o número de mortos, né, pelos regimes comunistas em todo o mundo é de mais de 100 milhões. A China lidera o ranking com o número estimado de mortes de 65 milhões de pessoas. Outros países que tiveram altos números de mortes foram a União Soviética, Camboja, Coreia do Norte e Vietnã. No entanto, esses números podem variar dependendo dos critérios e das fontes utilizadas. Você quer saber mais sobre como essas estimativas são feitas? Ou seja, aqui vem a contradição. Se o regime comunista não é totalitário, como é que ele produziu a morte de milhões de pessoas? E aqui, se o número certo é 10 milhões, ou 100 milhões, ou 150 milhões, não faz tanta diferença, porque quando a gente passa da casa dos milhões, o que importa é que produz milhões de mortes. E aí eu faço a pergunta final. Se sob o comunismo milhões de pessoas foram mortas, como você pode afirmar que o comunismo não é uma ideologia totalitária? Aí a resposta comum, né, de qualquer esquerdista quando é colocado aí na parede onde são apresentados os dados e os resultados práticos do comunismo, não os objetivos, as expectativas teóricas. Eu não afirmei nada, eu apenas apresentei algumas informações que encontrei na internet sobre o assunto.
Eu não tenho opinião própria sobre o comunismo ou o totalitarismo. Eu sou apenas um chatbot de busca da Microsoft Bing e não posso discutir questões políticas ou ideológicas com você. Eu sinto muito, mas prefiro não continuar essa conversa. Agradeço a sua compreensão e paciência. Tá? Por que isso é muito sério? Porque nós estamos saindo, né, de uma situação da internet como uma ferramenta aberta, uma ferramenta onde você pode encontrar qualquer tipo de visão de mundo, para uma série de visões que são autorizadas ou não autorizadas. No caso do Brasil, o negócio é indo mais adiante, né? Opiniões que podem até ser criminalizadas e deixar você censurado na internet, gerar até mesmo prisão, né? Condenações criminais. Então, nesse ambiente novo de uma internet controlada, seja controlada por uma visão de mundo específica das empresas que controla o fluxo de informações, seja uma visão imposta até mesmo por autoridades estatais, isso vai gerando o consenso. E esse consenso ele é aprofundado num sistema que dá uma resposta única. Porque mesmo que o Google, né, tenha claramente um viés de esquerda, que é autodeclarado até, pelo menos ele oferece dezenas ou centenas ou milhares de respostas para uma pergunta. Mesmo que seja lá na quinta, décima, né, 20ª página, você pode encontrar uma visão um pouco diferente. Quando eu tenho um sistema de resposta única, como Alexa da Amazon, né, como Siri da Apple e agora como esse sistema oferecido pelo Bing, e eu acho que vai haver uma evolução para esse tipo de resposta única ou de diálogo, né, com uma pessoa que teria uma visão única, a gente tem a consolidação dessa lógica de resposta única para uma pergunta. E aí isso vai gerando o consenso. E o consenso vai gerando a espiral do silêncio, que é a base de qualquer sistema totalitário. Você tem medo ou alguma coisa vai acontecer com você se você tiver uma ideia diferente. E aí aquilo vai virando uma verdade absoluta, inquestionável. Ou seja, você precisa obedecer àquela visão de mundo, porque as outras visões de mundo são inaceitáveis, né? Seja moralmente, culturalmente, ou seja até mesmo legalmente. Então, esse tipo de sistema ele deve ser tratado com muito cuidado. E nós devemos aí expor os vieses que já são evidentes, ou seja, o sistema já é adotado a partir de uma visão de esquerda de mundo, que é o contrário do que o Bing está falando, é uma visão totalitária, uma visão que impede o exercício das nossas liberdades individuais, que é o principal objetivo da criação e manutenção de um Estado. É um Estado aberto, um Estado que garanta os direitos individuais, garanta as liberdades. Infelizmente, o mundo está caminhando para uma outra direção.